Olá, um bom dia para você. Essa semana acontece em Brasília a 8ª edição do Fórum Mundial da Água. É o maior evento do mundo para o debate de estratégias e políticas de uso e acesso à água. Neste domingo, na sede da Procuradoria-Geral da República, um evento preparatório reuniu parlamentares, juízes, membros do Ministério Público e pesquisadores. O repórter César Mendes esteve lá e acompanhou o colóquio Água, Vida e Direitos Humanos. Os participantes do colóquio discutiram os desafios para a implementação do direito ambiental das águas na América Latina. Trocaram experiências de boas práticas jurídicas e legislativas para a implementação desse direito e destacaram a urgência do debate, chamando a atenção para a relação entre o direito ambiental das águas e os direitos humanos. A senadora mexicana Gabriela Cuevas lembrou que há 3 anos, durante o 7º Fórum Mundial realizado na Coreia do Sul, representantes de parlamentos de 27 países assumiram 8 compromissos ligados ao uso sustentável das águas. Ela disse que hoje 2 bilhões de pessoas vivem em países com sérias restrições hídricas. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, defendeu a ideia de que a água, antes de ser vista como uma mercadoria, deve sim ser vista como um direito fundamental do ser humano, essencial à vida. Já o senador Jorge Viana disse que, segundo especialistas, se a escassez hídrica continuar crescendo no ritmo atual, até 2030 deveremos ter pelo menos mais 700 milhões de refugiados em busca de água pelo mundo. O Brasil, que tem 12% da água do planeta, tem que tomar uma atitude, mas uma atitude tem que ser de todos os brasileiros, desperdiçar menos, ter acesso e garantir uma boa legislação para que aquilo que nós estamos pretendendo estabelecer na Constituição possa valer, a água como um direito humano. A água cada vez torna-se mais escassa e é preciso tratá-la não apenas como um componente do meio ambiente, como um direito relacionado com o consumidor, mas também do ponto de vista do ser humano. O ser humano, para sobreviver, precisa de água, a água é um bem essencial à vida e é assim que nós queremos situar o debate de hoje, porque embora prevista na lei brasileira sobre muitos aspectos a regulamentação da água, ela ainda não está declarada como direito humano fundamental. A 8ª edição do Fórum Mundial da Água acontece até a próxima sexta-feira no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, aqui em Brasília. Garantir a qualidade do ensino superior. Esse é o objetivo de um projeto aprovado pela Comissão de Educação. A proposta proíbe a Justiça de conceder liminares a cursos que tenham sido fechados pelo Ministério da Educação. De 2009 para cá, 548 cursos superiores foram fechados pelo Ministério da Educação porque não foram bem avaliados. Além dos exames que analisam o desempenho dos alunos, são feitas avaliações que qualificam a estrutura da instituição de ensino e verificam se o curso preenche os indicadores de qualidade da educação superior. Antes de um curso ser fechado pelo Ministério da Educação, é concedido um prazo para que a instituição de ensino superior corrija as falhas e as irregularidades. Se mesmo assim o problema não for resolvido, o Ministério pode suspender temporariamente o curso ou até descredenciar a instituição de ensino. O problema é que muitas vezes as instituições de ensino superior entram na Justiça e conseguem continuar funcionando por meio de liminares concedidas pelos juízes. Para essa especialista, a educação é um bem público e não pode ser colocada em risco por meio de liminares. Essa má compreensão dos juízes sobre o campo da educação, sobre seus objetivos, a educação como bem público, a educação como um valor social muito importante, essa pouca compreensão é que leva a que os juízes venham desempenhar um ativismo judicial, se contrapondo às políticas públicas que são estabelecidas para a educação superior e que eu considero bastante nefasto na maioria das vezes. O projeto do senador Fernando Bezerra Coelho proíbe que liminares na Justiça possam manter funcionando cursos de nível superior que foram fechados pelo MEC. O relator da proposta, senador Cristóvão Buarque, acredita que a medida vai dar mais segurança ao estudante. Que engana o aluno que está fazendo um curso que não é bom, pensando que é bom, porque senão ele não pagava. E isso faz com que haja uma queda na qualidade da universidade. Por essa razão, eu acho que o projeto do senador Fernando Bezerra, que eu dei um parecer favorável, é positivo para
garantir a seriedade e a qualidade do sistema universitário brasileiro. O projeto agora está em análise na Comissão de Constituição e Justiça. Os passageiros de avião vêm perdendo benefícios que eram tradicionais, como o lanchinho, despacho de bagagem e até reserva de lugar. Quem viaja de avião com frequência vem tendo surpresas nos últimos anos. Primeiro foi o lanchinho de bordo, que passou a ser cobrado. Pagar também para alimentação, tomar um café você tem que pagar, é um absurdo. Não há nada necessariamente contra o fato das companhias aéreas poderem oferecer um menu de serviços e cobrarem, desde que isso signifique que, por cobrar esse serviço, a gente tivesse justamente uma redução do valor do bilhete da passagem. Depois, uma resolução da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, permitiu que as empresas aéreas cobrassem dos passageiros pelas bagagens despachadas. Ou seja, deixou de valer a regra que liberava o transporte gratuito de malas com até 23 quilos em voos domésticos ou até 32 quilos em voos internacionais. Cada companhia estabeleceu suas próprias condições. Não é justo. Você já tem uma carga enorme que você paga hoje até para a embarcação, né? E a própria passagem aérea hoje já tem os seus valores embutidos. E não é um valor hoje, digo assim, um valor baixo, né, para você fazer uma viagem. Então, eu acho que os valores hoje eles têm condições de absorver a despacho de bagagem e mais o lanche interno da aeronave. Não entendemos por que a companhia aérea ainda vem cobrando a bagagem, já que é um serviço que você teria que ser dado gratuitamente pela compra da própria passagem. Agora a gente tem que organizar tudo para caber numa mala menor, para não despachar. A promessa das empresas era reduzir as passagens. Ficou mais caro, porque não alterou a passagem, tirando a bagagem do passageiro não ficou mais barato, não. Não acredito que seja justo, porque os preços já são bem altos, né? Então, a gente acredita que já está embutido esse tipo de situação. Então, é meio cruel com o consumidor. E agora, mais uma tarifa. Tem empresa que já está cobrando pela marcação antecipada de assentos. Creio que essa cobrança, porque você está marcando assento antecipado, eu creio que está havendo um desrespeito, sim. Outro absurdo, entendeu? Porque, tudo bem, a gente até gosta, tenta marcar o assento ou ver um assento melhor para quem está mais idoso, né? Mas agora, cobrar a passagem antes ou cobrar para marcar um assento melhor é outro absurdo. Para o IBDEC, Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, cobrar pela marcação antecipada de assentos é sim uma prática abusiva. Não existe prestação de serviço para o consumidor. O consumidor, ele compra a passagem, ele entra no site, ele sozinho faz toda a marcação, tá? E fecha a sua compra. Então, não justifica que se cobre algo que não é prestado serviço. Então, se não tem conta prestação de serviço para o consumidor, não pode ser cobrado dele. Está disponível, daqui a pouco eles vão cobrar taxa por você comprar na internet. Então, você vai lá no balcão da empresa para comprar. É a mesma coisa. Então, assim, se existisse uma prestação de serviço, se você tivesse que entrar num chat, se você fosse atendido na via online, ou se você tivesse que ligar e fosse prestado esse serviço para o consumidor, justificaria a cobrança. Como não tem serviço prestado, não justifica a cobrança. A cobrança das bagagens pelas companhias aéreas vai contra o Código Civil e o Código do Consumidor. A afirmação é a da advogada Luciana Ateniense, que conversou com o jornalista Ronaldo Martins sobre os direitos do consumidor. A portaria da ANAC, que estabeleceu a cobrança das bagagens, veio com a esperança de que os preços das tarifas reduzissem. Mas parece que na prática isso não aconteceu. Por quê? Olha, como consumidor, né, vulnerável, a gente não sabe. Só sabemos que nós somos a parte mais fraca. E a cada momento estamos deparando com cobranças opcionais, impostas pelas companhias aéreas, e aquela promessa em que a mala, em virtude do pagamento da mala, o bilhete ia diminuir, estamos vendo que não.
E, em contrapartida, a ANAC está pedindo calma. Calma até quando? Bom, a ANAC aí estaria agindo mais em benefício das empresas do que do consumidor? Olha, eu não posso falar em relação a isso, mas eu acho que como agência reguladora, ela teria uma obrigação de forma imparcial, ela defender, né, não só teria que ter um olhar para as companhias aéreas e também para o consumidor. A cobrança separada da bagagem se justificaria ou quando o consumidor compra o bilhete, ele está também automaticamente comprando o envio da bagagem dele? Não tenha dúvida, isso é amparado pelo próprio Código Civil, né? Uma lei que foi discutida, o Código Civil, uma lei federal, e que ela, hierarquicamente, ela é superior a essa resolução 400 da ANAC. E o que a gente observa é o seguinte, essa cobrança da mala, ela separa o transporte de pessoas com o transporte da bagagem e vai contra ao nosso Código Civil e também ao nosso Código de Defesa do Consumidor. O Código Civil seria explícito nessa questão do Código de Defesa do Consumidor, que as duas coisas estão atreladas, o transporte da pessoa e da bagagem? Olha, no Código Civil, isto é claro. E o Código Civil, ele não fala especificamente sobre transporte aéreo, mas fala de serviço. Então, um serviço, ele tinha que ter uma informação clara, precisa e extensiva, e essas cláusulas impostas pela ANAC, ela surpreende e ela é contrária ao Código de Defesa do Consumidor. Desde que a portaria foi aprovada, já houve inclusive reajuste no preço da bagagem transportada. Isso sinaliza que, quer dizer, a medida de fato não ajudou o consumidor? Olha, sinaliza o descaso. Sinaliza o descaso que as companhias aéreas têm tratado os consumidores nos últimos anos. Não podemos pegar aquele chavão de tendência mundial, que essas cobranças estão sendo feitas em virtude da tendência mundial. Temos que ficar atentos à realidade do Brasil. A realidade do Brasil é que nós não temos inúmeras companhias aéreas, a nossa malha rodoviária e ferroviária, ela é deficiente, então não pode querer competir com o mercado internacional para tentar impor essas cobranças abusivas em relação ao consumo. O custo de transporte da bagagem, ele seria tão significativo ao ponto de representar uma diminuição no preço da passagem ou os custos, na verdade, são outros? Não tenha dúvida, eu acho que os custos... Não tenho dúvida que os custos são outros, seja em relação à taxa de câmbio, em relação à compra da aeronave, em relação a outros, mão de obra de seus funcionários. Eu não acredito, como se falava, que a cobrança da mala é um ponto importantíssimo para direcionar o valor do bilhete. Não, tem outros encargos com valores bem elevados do que essa simples cobrança da mala, em que foi imposta ao consumidor. Nós temos visto, depois dessa cobrança, que os consumidores tentam levar o máximo de bagagem dentro da bagagem de mão, que é franqueada, e o que está acontecendo é que muitas vezes a pessoa entra no avião, já não tem mais lugar para guardar a bagagem de mão, e essa bagagem tem que ser transferida para o depósito da aeronave. Estaria aí também havendo uma dificuldade para cumprir aquele direito do consumidor, que é levar a bagagem de mão? Isso mesmo, porque acontece, desde essa resolução 400, eles falaram, aumentei o valor da bagagem de mão. Antes era 5, agora para 10 quilos. Mas no caso, na situação prática, o que estamos observando, que na hora em que o consumidor ele entra, ou mesmo está naquela fila para embarcar da aeronave, ele não consegue levar a bagagem de mão, porque aonde coloca as bagagens ali na cabine já está lotado. Então, ele é surpreendido com aquela mala de mão, em que tem seus objetos pessoais e objetos de valor, sai do poder de vigilância do consumidor e é despachada. É despachada sem ônus, mas isso não tira o que foi cumprido, porque a prioridade, muitas vezes, o consumidor, ele não tem um cartão de fidelidade, ele não é um passageiro especial, então ele não tem a garantia que aqueles 10 quilos ele vai conseguir transportar junto com ele na cabine. A impossibilidade desse transporte poderia suscitar algum questionamento jurídico, inclusive? Sim, porque o que acontece? No momento em que você promete que vai dar esse direito ao consumidor, a oferta gera uma expectativa amparada pelo Código de Defesa do Consumidor. E o que a gente está observando é o seguinte, o consumidor ele não consegue, porque as aeronaves estão cheias, dentro da cabine, onde coloca aquela bagagem de mão, está lotada a capacidade, então ele se sente frustrado. Frustrado do quê? Daquela expectativa que era de conseguir transportar junto com ele a bagagem de mão e ele não consegue.
As mudanças no programa Farmácia Popular e seus impactos no atendimento da população são o tema do programa Cidadania de hoje. Veja na coluna do jornalista Silvio Guedes. 48 milhões de pessoas são atendidas mensalmente pelo programa Farmácia Popular, criado em 2006 pelo governo federal. Como o projeto passou por uma reformulação no ano passado, muita gente ficou com aquele medo de que ele fosse acabar. Na verdade, houve uma mudança de estratégia, reduzir as chamadas farmácias próprias para poder ampliar a distribuição dos medicamentos. Nós tínhamos um valor de 100 milhões dispendidos para a manutenção dessas unidades e dispensação de medicamentos e atingindo apenas uma parte da população. Então, essas unidades estavam presentes em menos de 1% dos municípios e atendiam uma população, um número bem menor do que a rede privada. Antes da mudança, 80% dos recursos do programa acabavam sendo usados para pagar os custos dessas farmácias próprias. Desses custos, o Ministério da Saúde entendeu que ele podia redistribuir melhor para os municípios. Então, foi uma decisão da Comissão Intergestores Tripartite de deslocar, então, esse orçamento, esse financiamento, que atingia poucos municípios, para distribuição para todos os municípios do Brasil. E aí a gente teria um maior acesso, né? Afinal, a mudança deu certo? Vai faltar dinheiro para o programa Farmácia Popular esse ano? Tudo isso você fica sabendo hoje, 8h30 da noite, no programa Cidadania sobre Farmácia Popular, com os jornalistas Paula Crisio e Débora Brito. Até lá! Agora a gente confere a programação das atividades que ocorrem hoje aqui no Senado. Às 9 horas, na subcomissão do Estatuto do Trabalho, vinculada à Comissão dos Direitos Humanos, vai haver audiência pública sobre organização sindical, negociação coletiva e direito de greve. Às 2 da tarde, sessão plenária do Senado para discursos e comunicações dos parlamentares. E às 6 da tarde, na Comissão de Relações Exteriores, a Europa será o tema do ciclo de debates O Brasil e a Ordem Internacional, estender pontes ou erguer barreiras. Os nacionalismos e separatismos observados lá naquele continente estão entre os assuntos que vão ser debatidos. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.